glória, Jesus. Certo pastor possuía 100 ovelhas, todos os dias com muito amor ele cortava. Um certo dia, quando ao redil chegou, uma faltava e amargamente chorou. Deixou as 99 no redil, foi pelos montes e valados procurar, ao tentar a sua ovelha perdida, e muito contente sobre o seu ombro levou. Aleluia, Jesus. Glória, Jesus. E neste mundo, caso assim se assemelha, estão perdidas, estão feridas, sem pastor. Mas Jesus Cristo é o pastor destas ovelhas, pra seu aprisco quer te levar com muito amor. Deixou as 99 no redil, foi pelos montes e valados procurar, ao encontrar a sua ovelha perdida, e muito contente sobre os seus ombros levou. Deixou as 99 no redil, foi pelos montes e valados procurar, ao encontrar a sua ovelha perdida, e muito contente sobre o seu ombro levou. Amém, Jesus. Deus que abençoe os irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Pedir a irmão Laércio para orar a Jesus, apresentar a sua fidelidade, a sua oferta e os seus dízimos na casa do Senhor. Paz do Senhor para a igreja. Levante as tuas mãos aos céus, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, bendito é o teu nome, louvado é o teu nome por essa noite, nesse momento de adoração e gratidão a ti, Senhor, pelos teus feitos, pelos teus benefícios, pela tua mão estendida sobre as nossas vidas, pelas portas que o Senhor tem nos aberto, Senhor. E agora apresenta a ti, Senhor, os dízimos dos teus filhos no altar da tua casa, também a semente, as ofertas que teus filhos trouxeram à casa do tesouro, em louvor e gratidão a ti. Por isso, continua, Senhor, abençoando teus filhos, prosperando teus filhos, e tudo que teus filhos veio por as mãos, meu Pai, venha prosperar, meu Pai, porque eu creio que o Senhor é um Deus abençoador, que tem abençoado aqueles que são fiéis a ti, Senhor. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus e para a glória do teu nome, Senhor. Com alegria
céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem está com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa essa oferta. Ó Senhor, abençoa essa oferta. Abençoa os seus filhos que cooperam de todo o coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu povo cada dia, ó Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, irmão, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, verso de número 5. Neemias capítulo 2, verso de número 5. Neemias está depois de Crônicas, Reis, Segunda Reis, Primeira Crônica, Segunda Crônica, Neemias. Quantos encontrou, digam amém. E disse ao rei: se é do agrado do rei, que o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Verso de número 11. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, e eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo nenhum animal, senão aquele em que eu estava montado. E você diga amém. Podemos tomar assento, volte a atenção para cá. Os irmãos, Deus colocou algo no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos aqui em pouco tempo, sobre Neemias. Neemias, olha para o seu irmão, diga: precisa ter coragem para recomeçar. Ah, mas você falou muito fraco, irmão. Você está sem coragem até para começar, irmão. Olha para o seu irmão, diga: precisa ter coragem para recomeçar. Agora sim, irmão. Você estava sem coragem até de falar. Precisa ter coragem para recomeçar. A Bíblia começa narrando uma história, a história de Jerusalém. Jerusalém é a cidade mais linda, porque ela foi destruída 100 vezes, e cada vez que ela era destruída e construída, ela ia subindo. Então hoje, quando você vai a Jerusalém e que você quer ver a cidade histórica, você precisa olhar num buraco. Então você vai junto do muro e você olha num buraco e você vê o piso lá embaixo, porque ela foi sendo construída. Ela foi destruída 100 vezes e construída, Jerusalém. E a Bíblia diz que Jerusalém, no tempo de Jeremias foi um dos profetas que mais teve dificuldade. Por isso nós conhecemos como o profeta chorão, porque Neemias profetizava e chorava, porque o povo não acreditava. Você já imaginou um negócio desse? Você falar algo para a pessoa e a pessoa rir e não acreditar. Neemias começava a profetizar depois do culto acabava, porque ele não era aceito para profetizar na igreja, no culto. Neemias não podia cultuar, pastor Jesus. Ele era o tipo do pregador que ninguém queria ouvir. Se Neemias estivesse nos nossos dias, a agenda dele era vazia. Jeremias, a agenda dele era vazia. Se Jeremias fosse pregar nos nossos dias, ninguém convidava ele. E no tempo dele tinha um camarada, irmão. Pensa num pregador bom, irmão. O pregador era de multidão. Ele fazia aqueles movimentos tremendos, irmão. E a multidão acompanhava ele. Ele era um sacerdote.
Ele estava no Facebook direto, irmão. A imagem dele, todo mundo conhecia ele. O camarada era conhecido, irmão. Todo mundo queria tirar foto com ele. Ele aparecia com aquelas roupas de sacerdote no culto. O culto era de dia, porque aquele templo não tinha lâmpada à noite. O culto era de dia. E ele aparecia, quando ele aparecia, a multidão, irmão. Você pode ler o que eu estou dizendo para você, eu estou parafraseando para você entender, mas isso está no livro de Jeremias, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai narrando aí. O camarada era bom. Quando ele pregava, a sinagoga enchia assim, ó. E ele já tinha esses cultos que ele fazia lá. Domingo, assim, sábado de manhã, a sinagoga enchia. E eles gritavam naqueles frasões assim, sabe? Erguia a mão. E o templo tinha sido acabado de ser restaurado. Entendeu? E eles gritavam: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. E as pregações eram tremendas, irmão. O camarada conhecia de Bíblia. O camarada era bom de Bíblia. Aí ele dizia assim: nós somos a geração de Abraão, e o povo adorava a Deus. Nós somos a geração de Isaac, a geração de Jacó, a geração de Abraão, e o povo, irmão, ia ao delírio. Nós somos descendentes de Davi, a cidade do grande Deus. E o povo, meu irmão, quando terminava o culto, Neemias estava lá fora, dizendo assim: até quando vocês vão ficar maquiando? Até quando vocês vão gritar paz se nós estamos em guerra? Neemias pregava umas mensagens que eu fico olhando às vezes. Eu fiquei, irmão, depois que eu li o livro de Neemias, irmão Soteno, eu disse: olha, tem profeta na Bíblia, mas Neemias, como diz o meu filho, é o cara. Neemias era o cidadão. Neemias era o camarada, meu irmão. A ousadia, sozinho, de parar na frente da igreja e dizer assim: por que vocês fazem da minha casa esconderijo de ladrão? De noite vocês fazem todo tipo de miséria e depois vêm esconder atrás dentro da minha casa? Eis que eu trago de longe e vem voando da Babilônia a destruição. Suas filhas serão jogadas pelas ruas, a espada transpassará os seus filhos. Olha que pregação, irmão. Quem queria ouvir uma mensagem dessa? Você convidaria para ouvir uma mensagem dessa? Qual é o pastor que estaria em Jeremias para pregar no culto? Qual? Vocês ficam tudo entusiasmados com o templo que está acabado? Lembra do que eu fiz em Siló, que morava lá o sacerdote Samuel? Lembra do tempo de Eli, como eu tornei aquela casa deserta e morada de chacais e de lobo? Não poderei eu fazer deste lugar? Geração perversa. Era essa a pregação. Quem queria ouvir uma mensagem dessa? O que é isso, meu irmão? Jeremias não tinha lugar não. Para resumir, e nem para contar a história de Jeremias, foi esbofeteado, chorava sozinho, irmão. De madrugada ele dizia, tem uma parte da Bíblia que ele diz assim, ó: eu acordo a alva chorando. Ele está dizendo assim: antes do sol nascer eu já estou chorando por este povo. Então, meu irmão, ele escreveu o que ia acontecer e mandou para a mão do sacerdote. Sabe o que ele fez? Enrolou e jogou no fogo, cortou na faca e jogou no fogo. E aí quando ele rolou, que ele pegou o rolo e entregou para o rei, mandou para o rei o que ia acontecer com Jerusalém, enrolou e mandou a fitinha, abraçou certinho, ali Baruque demorou para escrever aquilo, irmão, porque não era fácil. Jeremias ia editando e ele ia escrevendo. A hora que terminou a obra daquele livro, daquelas folhas, colocou um lacinho, e aí mandou entregar, o escrivão entregar para o rei. Aí Zedequias, aí foram lá, diz assim: Jeremias mandou entregar a profecia do Senhor. Sabe o que ele fez? Sentado na sua casa de inverno, com a lareira acesa, pegou a faca e cortou e foi jogando no fogo. E depois mandou buscar Jeremias. E Jeremias foi adiante de Zedequias, que era o rei. E aí ele disse: eu queimei esse negócio. Eu queimei.
E o sacerdote do lado dele, que era o profeta do rei. Aí ele olhou nos olhos, e o rei olhou para ele e falou assim: de onde você tirou essas loucuras? O rei falou para ele. Ele falou para o rei: o dia que os seus olhos olhar o olho de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ele vazar os seus olhos, matar o seu filho na sua frente e vazar os seus olhos, você saberá de onde eu tirei. Ele era ousado, não era, irmão? O camarada era ousado. O camarada era tremendo. Aí o profeta sentou a mão na cara dele, sentou a mão, o profeta que estava do lado, sentou a mão na cara dele e disse assim: de onde saiu o Espírito do Senhor? Para envolver em você? E ele disse assim: o dia que você segurar no chifre do altar para morrer, você saberá por onde o Espírito do Senhor passou. Jeremias veio pregando, irmão. Eu estou fazendo uma introdução do livro de Neemias. Por que aconteceu tudo isso? Porque a Bíblia não está cronologicamente escrita. Nós estamos em Neemias, mas Jeremias vem depois. Mas a história de Jeremias vem antes. Quando a cidade é toda destruída, Jeremias é colocado num calabouço, dentro de um poço. E a Babilônia entra. Nabucodonosor, um homem sanguinário, entra dentro da cidade, põe fogo e vai matando gente. Destrói o templo. O que era de madeira queima. As casas são derrubadas. As moças são violentadas. Os jovens são prisionados. Os velhos são mortos. Os sacerdotes são mortos. O templo é saqueado. Jerusalém fica com um monte de entulho pelas ruas. Quando Jeremias sai em Lamentações de Jeremias, é quando Jeremias sai para ver o que tinha sobrado. Aí ele senta em cima dos entulhos e começa a ver o sangue e a morte de muita gente. Aí ele começa a lamentar. Por isso que ele escreve Lamentações. Jerusalém tinha sido acabada. A parte melhor foi levada para a Babilônia. Os mais ruins, os camaradas que dava precisão assim de violência, Nabucodonosor matou. E os que não trazia perigo nenhum e eram pobres e miseráveis, ele deixou na terra. E o povo começou a morrer de enfermidade. Não tinha como produzir. Eles acabaram com a plantação. E eles ficaram ali. E assim é a história do profeta. E aí eles levantaram, quando a Babilônia foi embora, que levou nessa primeira leva Daniel, e levou seus 3 companheiros, Misael, Azarias, que levou para a Babilônia, e Azarias levou para lá, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, que recebeu o nome na Babilônia. Na primeira leva levou esses, e foi levando o povo para a Babilônia, de 2 levas, e deixou um camarada para tomar conta da cidade de Jerusalém destruída. O camarada levantou porque o povo diz assim: vamos embora, vamos fugir, vai ficar aqui, vamos morrer. Esse Nabucodonosor vai voltar aqui e vai matar nós. E aí caíram em cima, por quê? Aí não quiseram fugir, mas aí houve uma briga. Aí pegaram e mataram o camarada, o rei que o Nabucodonosor tinha deixado lá. E um outro cidadão levantou como líder e vingou, jogou o cidadão dentro de um poço, diz a Bíblia. Mas e depois? Eles ficaram com medo de esperar Nabucodonosor voltar e dizer que eles estavam rebeliando e matar eles. Aí começaram a fazer um mutim para ir embora para o Egito. E aí fizeram um grupo e disseram assim: aonde está o Jeremias? Naquela destruição toda. Aí diz assim: Jeremias está morando lá na casinha lá do tal, vamos na casa dele consultar o Senhor. Aí foram na casa do Jeremias e falaram assim: olha, nós estamos querendo ir embora, porque o Nabucodonosor vai voltar e vai achar que nós rebeliamos e vai nos matar. Jeremias disse assim: vai não, vamos ficar na terra. O Senhor manda nos ficar na terra. Se vós fugir da espada, para a espada os encontrará. Se vós correrem da guerra, vocês enfrentarão ela. Eles não ouviram Jeremias, algemaram Jeremias contra a vontade e foram para o Egito. Quando eles vão entrando no Egito, Jeremias pede para parar a comitiva. Aí todo mundo parou. Aí Jeremias desce
da cavalgadura e pega uma pedra em frente à plataforma, em frente ao palácio do governo de Faraó. Eles estavam passando lá, pastor Jesus, a comitiva dos refugiados de Jerusalém que estavam fugindo. Jeremias desceu e pegou 4 pedras e enfiou no chão. Enfiou as 4 pedras. E o camarada que era o líder perguntou: o que fazes, profeta? Ele diz: eu estou colocando e marcando o lugar que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, colocará o seu trono. Ele virá, entrará no Egito, vai dominar e vai matar Faraó, e vai dominar o Egito, e vai colocar o trono nesse lugar. Jeremias era profeta, irmão. Jeremias não estava brincando de profecia. E a Bíblia diz que Nabucodonosor entrou na Babilônia, matou Faraó e colocou o trono na porta do palácio do governo de Faraó. E todos os súditos do Egito teve que beijar o chão no pé de Nabucodonosor. E Jeremias tinha dito: se vocês fugirem da espada, a espada o perseguirá. Eles estavam correndo de Nabucodonosor. A cidade ficou acabada, para mim terminar. Acabada, destruída, irmão. Ninguém mais. Ficou ao mesaléu, ficou ao deserto, ficou morada de cães do mato, de chacais. E só os miseráveis estavam lá, só os pobres. Os muros estavam derrubados, as portas queimadas a fogo. O sepulcro, que até hoje Israel está reconstruindo os sepulcros. É tão interessante que lá em Israel, eles estão descobrindo o nome dos mortos que morreram há tantos anos atrás, e estão restaurando o sepulcro. Nós estivemos lá e estamos vendo. Já tem muitos sepulcros, porque eles dão muita vantagem, dão muito valor aos mortos, assim, a geração passada. E quando eles vão visitar os mortos lá, eles não levam flor. Eu olhei lá e vi um monte de pedra em cima do sepulcro, irmão. Aí eu perguntei para o guia, e eu falei: o irmão, que aquelas pedras lá em cima lá é? Aí ele brincou comigo e falou assim: aquele lá que o camarada era muito ruim, e eles apedrejaram ele. Eu falei: mas o camarada era muito ruim, porque era todo mundo morto, então isso aí só tem gente ruim. Eram umas pedras grandes, umas pedras pequenas em cima do sepulcro. Aí ele sorriu, e aí ele disse para mim assim: não, pastor, eu estou brincando, falando em castelhano, eu estou brincando. É que quando um parente vai visitar o seu parente que já está, seu falecido, o seu finado, ele leva uma pedra, porque a flor murcha e a pedra dura. Então quando você vê os sepulcros e tem as pedras em cima, você sabe quantas visitas ele já teve. E lá ficou só, os sepulcros foram destruídos, estavam abertos, os ossos foram levados, ao ponto que os judeus diziam assim, José diz assim: quando eu morrer, e vocês foram sair do Egito, conforme Deus falou, leva os meus ossos. Eles valorizam muito isso. Então a Bíblia diz que Jerusalém ficou destruída, o sepulcro dos pais ficou. Aí pode ver que Neemias disse assim: eu queria restaurar o sepulcro dos meus pais, onde eles estão enterrados, está lá aberto, e eu estou aqui. E Neemias estava rico. Jeremias já tinha morrido, Jerusalém tinha sido destruída, Jeremias morreu no Egito. A história também de Jeremias, que conta paralelo, diz que Jeremias foi muito procurado no Egito, porque a serpente do deserto mordia muita gente, e a sentença era a morte. Mas com a oração de Jeremias, o camarada era sarado. Os judeus rejeitaram Jeremias, mas os egípcios aprenderam que o Deus que trabalhava na vida de Jeremias era poderoso. Então a Bíblia diz que quando Neemias pede para ir reconstruir Jerusalém, ele pede porque ele queria restaurar Jerusalém, e é difícil restaurar. E eu vou terminar aqui em 10 minutos, dizer para você como é difícil restaurar. Primeira, renúncia. Olha para o seu irmão, diga assim: você quer começar de novo, você tem que renunciar. O mais difícil da nossa vida é que nós queremos começarmos de novo, mas não queremos parar de ir para frente. Aí não dá, mano.
Neemias estava lá, irmão, ganhando dinheiro, era o copeiro de confiança, estava numa profissão, sua casa estava edificada lá em Suzã, ele já estava pronto, ele já estava, irmão, algo assim tremendo, irmão, tremendo. Ele estava lá em Suzã, morava em Suzã, era hebreu. Esses dias eu estava lendo a Bíblia, achei algo interessante. Que quando a Babilônia foi destruída, e a capital virou Suzã, que era a capital dos medos e persas, foi quando os judeus se esparramaram. Aí um camarada saiu para vender para cá, o outro camarada saiu para vender para lá, o outro virou um comércio, porque daí eles estavam prisionados na Babilônia, e eles não quiseram voltar para reconstruir Jerusalém, porque a casa deles e a família deles já estavam edificadas lá. Foi por isso que Neemias diz assim: e poucos homens estavam comigo. Porque reconstruir não é fácil. Eles já tinham construído uma vida na Babilônia, eles já tinham construído uma vida em Suzã, na Síria. Eles não queriam deixar tudo lá para começar, porque para reconstruir tem que parar de andar para frente, tem que voltar para trás. E é daí que tem aquele texto de Atos dos Apóstolos, que quando o cenáculo pega fogo 9 horas da manhã, e tinha um monte de judeus, e era prosélito de Jerusalém, não é? E ouviram cada um falar na sua própria língua. Isso quer dizer, todos os que estavam lá na porta do cenáculo era judeu. E como é que eles ouviram falar cada um na sua própria língua? E a Bíblia diz assim: Creta, da Mesopotâmia, Capadócia, aí vai dando os nomes dos países que o povo judeu estava falando em língua estranha lá, batizado com o Espírito Santo. É porque esses judeus que foram esparramados foram criados lá. Mas no dia de Jerusalém, eles vinham a Jerusalém, do país que eles estavam, eles vinham lá. E quando os judeus começaram a falar em língua estranha dentro do cenáculo, começou a falar em língua estranha na língua de um, na língua do outro, na língua do outro, na língua do outro, e era tudo judeu. Aí a Bíblia diz assim, irmão, que Neemias então começa a reconstrução. Parou. Ele diz assim: agora o Senhor me dá licença do serviço, eu preciso voltar. Não precisa mandar o salário, o Senhor me dispensa. Porque para reconstruir, irmão, não é fácil. É difícil reconstruir, recomeçar de novo, irmão. Mas Deus quer que nós nos recomeçamos. Deus sempre nos animou a recomeçar. Você sabia que Deus nunca desiste? Deus sempre recomeça. A terra virou sem forma e vazia, e Deus recomeçou ela. O primeiro Adão falhou, ele mandou o segundo. Deus nunca perde, Deus sempre recomeça. E Neemias começou dizendo assim: agora eu vou reconstruir. E reconstruir não é fácil. Primeiro ele parou, abandonou, renunciou, voltou para trás. Reconstruir não é pensar só em nós. Reconstruir é pensar na nossa família. Reconstruir é pensar na nossa geração. Neemias começou a pensar: se eu não reconstruir, os meus filhos nunca saberão o que é Jerusalém. Nunca. A história diz que Neemias nunca conheceu Jerusalém. Ele conheceu ela destruída. E ele voltou para reconstruir Jerusalém. Recomeçou. De madrugada ele levantou. Foi 3 dias lá. No terceiro dia ele levantou de madrugada e foi andando com cavalo pelo lugar que tinha sido destruído. Quem estava lá não podia fazer nada. E ele começou com um propósito de reconstrução, de recomeçar. E recomeçar, irmão, é mais difícil do que começar. Reconstruir, começar um plano que já parou, é muito difícil. O desânimo tomar conta. Mas Neemias fez tudo certinho. Começou um trabalho de recomeço, de reconstruir a cidade, de restaurar os muros da cidade, de marcar o histórico da família. Ele deixou a sua marca lá, meu irmão. E já tinha tentado recomeçar a reconstrução por Esdra. Esdra, o sacerdote, já tinha ido lá, já tinha levantado o altar, mas tinha parado porque a perseguição foi grande. Agora Neemias aparece, um copeiro. O inimigo se levanta. E eu vou terminar aqui dizendo para você: a reconstrução começou quando ele visualizou o que precisava ser reconstruído. O primeiro passo, pastor Jesus, da reconstrução é essa: é nós visualizarmos o que precisa ser reconstruído. Recomeçar. Deus nunca manda abandonar. Deus nunca manda desistir. Deus nunca manda deixar. Deus diz assim: recomece de novo. Volte atrás. E recomeça outra vez. Tente de novo. Se você for ouvir uma voz do Espírito de Deus, ele vai dizer para você: comece de novo.
Tente de novo, agora vai dar certo. Você vai conseguir agora. Não pescou da primeira vez? Volta de novo. Se você for embora e abandonar porque Jesus morreu e está sepultado e não apareceu, e foi embora para a sua casa, Jesus vai aparecer no caminho e vai dizer assim: volta de novo. Vamos começar de novo. Ele nunca vai deixar você ir embora. Não, o negócio é sepultar, começar. Esse negócio não vai. Não, Deus nunca sepulta sonhos. Nunca Deus vai sepultar os seus sonhos. Nunca. Deus sempre vai te animar a você recomeçar de novo. Neemias começou antes de anunciar que ele ia recomeçar. Ele visualizou o quanto ele ia precisar. De noite. Segundo passo, não ficar falando para os outros, irmão. Porque tem um monte de gente que vai dar palpite. Viu? Neemias diz assim: ninguém eu falei. Para ninguém. Aí tem gente que fala assim: eu estou pensando de abrir a minha lojinha de novo. E o que você acha? Aí o outro já fala: você abre não, irmão. O fulano abriu lá, fechou. O Bertano lá abriu, fechou. Esse negócio não dá certo. Ih, irmão, aqui não dá nada. Vai dar um monte de gente que vai palpitar, irmão. Eu estou pensando de recomeçar os meus estudos. O que você acha? Pergunta você vê assim: você está velho, irmão, agora passou seu tempo, agora você não aprende mais nada, não? Nunca. Irmão, antes de você recomeçar, faça os seus planos e veja o que é que você precisa. O primeiro passo é fechar a boca. Recomeçar é difícil demais. Reconstruir é difícil. Eu sempre digo que reconstruir, irmão, é luta. É prova. Pergunta para os pedreiros que trabalham, você vai ver que reconstrução é muito demorado do que construir. Construir é fácil, construir você começa a construir novo, olha que coisa maravilhosa. Por isso que é muito mais fácil casar do que reconstruir um casamento. É difícil, irmão. Porque para casar, você começa com o terreno limpo e vai colocando ali, mede, fala assim, não é verdade? Agora para reconstruir, eu acho Neemias um reconstrutor tremendo. Ele reconstruiu e não deixou entulho dentro. Porque reconstruir com pedra nova também é fácil. Eu quero ver você reconstruir com as pedras velhas. Começar com uma mulher nova é fácil. Eu quero ver você começar com a sua mulher com quem você casou. Eu quero ver reconstruir a família, irmão, com as pedras antigas. E dá trabalho, meu irmão. Eu quero ver você levantar aonde você caiu. Eu quero ver você procurar o pastor a quem você ofendeu e pedir perdão e recomeçar. Construir uma vida ministerial num outro lugar, recomeçar em outro lugar, irmão, criticando, é fácil. Eu quero ver você sair, recomeçar ali. Eu quero ver ali, meu irmão. É essa a dificuldade da reconstrução. Aí Neemias olhou, colocou guarda no muro, porque eu estava dizendo hoje de manhã que todos nós temos uma parte do muro que é mais baixa. Neemias colocou um guarda para o lado de dentro, um guarda para o lado de fora, falou assim: se o inimigo pular para o lado de cá, nós estepa ele. Aqui o muro está mais baixo, mas aqui todos nós temos uma parte mais baixa no muro. E reconstruir não é fácil. Aí Neemias começou a limpar as pedras. Você pode ver que ele traz a madeira, mas ele não compra pedra. As pedras que foram queimadas por Nabucodonosor, os muros que foram derrubados pelas madeiras e pelos embates do exército que batia no muro e fez aqueles buracos, as pedras caíram tudo lá dentro. Limpar a massa daquela pedra e depois tirar os entulhos e colocar elas de novo e for tirando o entulho. E a Bíblia diz assim que o inimigo diz para Neemias, eu estou terminando: nós vamos esconder no meio dos entulhos. Reconstruir tem que reconstruir sem entulho, irmão. Sem coisas do passado. Sem mágoa, sem ressentimentos. Sem amargura. Porque quando nós começamos a reconstruir o muro e vamos deixando os entulhos para o lado de dentro, o inimigo esconde com muita facilidade. Nós fingimos um falso perdão. Mas a Bíblia diz que Deus sempre vai nos ensinar a reconstruir, a recomeçar, a animar a começar de novo. E em qualquer lugar que você esteja, recomece. Em qualquer lugar que você esteja, comece de novo, porque Deus sempre vai estar com você.
Independente de onde que você estiver, se você tinha uma loja e sobrou agora só um sacolinho, irmão, de coisa, recomece com um pedaço de isopor na mão, e comece na banca de uma esquina, porque Deus vai prosperar a sua vida de novo. Mas você precisa recomeçar, você precisa tomar novamente partido e recomeçar e reanimar novamente, porque nunca é tarde para Deus realizar um sonho. Não perdemos pelo primeiro embate, mas tem gente que não consegue recomeçar. É muito entulho, é muita dificuldade. Então Neemias está dizendo: eu vou reconstruir os sepulcros do meu pai. Olha que ele não queria construir muita coisa não, irmão. Pastor Jesus, ele não queria reconstruir as lojas da cidade, o banco, o Bradesco lá. Ele não queria reconstruir a Caixa Econômica. Ele não queria reconstruir as praças. Ele diz: eu quero reconstruir o sepulcro do meu pai, o sepulcro dos meus pais. É aquilo que tem valor. Ele está falando de família. Ele está falando de história. Reconstruir, meu irmão. Não deixa ninguém apagar essa história que você tem na igreja. Seu pai foi uma benção, sua mãe foi uma benção. Reconstrua isso, irmão. Refaça isso, recomece isso. E hoje é uma noite especial para recomeçar. E recomeçar não é fácil. Recomeçar depois de tudo derrubado não é fácil. Animar, irmão, precisa ter alguém animado para recomeçar e dizer: vamos começar de novo. Tem que ter alguém animado, porque se não tiver alguém animado. E Neemias reconstruiu num tempo recorde, 50 dias. Os muros estavam edificados, as portas estavam colocadas, e o inimigo desafiando. E Neemias diz: a boa mão do Senhor está conosco para esse negócio. Deus sempre vai estar no negócio de reconstruir. Deus sempre está no negócio de recomeçar. Deus sempre está no negócio para nos começar de novo e nunca desistir, nunca desanimar. Deus sempre vai dizer para você: não pescou nada dessa vez? Lança de novo, volta outra vez, tente de novo. Você não foi batizado hoje? Tente amanhã. Amanhã você vai conseguir. Você não teve esperança hoje? Continua. Deus vai te dar vitória, porque Deus quer que você continue. Continue tentando, irmão. E Neemias reconstruiu os muros, as portas, os sepulcros do seu pai. Olha para o seu irmão e diga uma palavra para ele: recomece o seu casamento, irmão. Reconstrua. Não viva uma vida de fachada não, irmão, dizendo assim: está tudo muito bem, mas você sabe que não está. Recomece de novo. Tira os entulhos. Pastor, mas eu queria que reformasse a frente da minha casa. Eu queria que fizesse comprar. Não, irmão, reforma o sepulcro. Jesus está me dando uma palavra profética que eu vou profetizar para você. Olha para o seu irmão, diga para ele: reformar o sepulcro é deixar o morto no seu lugar. Nós queremos reformar muita coisa, irmão. Estou recebendo algo de Deus. Mas queremos deixar o sepulcro aberto. E tem osso esparramado pela cidade inteira. Neemias está dizendo: vamos começar a reforma pelo cemitério. Vamos colocar o morto no lugar do morto. Vamos colocar o osso no lugar do osso. Vamos fechar o que já está morto e recomeçar novamente daqui para frente. Esquece o passado, deixa ele no seu lugar. Coloca o nome em cima da sepultura para nós não esquecer. Mas desde que ele esteja fechado, selado, para não ter mau cheiro. Nós queremos reconstruir muita coisa, irmão Zé Sotero, mas queremos reconstruir sem colocar o passado no lugar. Queremos reconstruir muita coisa, aí começamos reconstrução, aí o marido encontra com a mulher, e vai aquela coisa toda, a família se encontra, aí o pai vai reconstruir, recomeçar a aliança com o filho, aí compra lá, ajuda o filho a comprar a moto, aí paga a dívida da filha lá que comprou a roupa e não pagou, e o pai está querendo recomeçar, querendo dar o comentário de um bom pai, aí ele quer ser o bom marido, ele vai lá, irmão, troca a geladeira, troca o fogão, a mulher fica feliz, dá uma pintada na frente da... Não adianta, meu irmão. Olha para o seu irmão e diga: tem que começar pela sepultura. Neemias disse: eu vou recomeçar com o sepulcro dos meus pais, deixar o morto no lugar do morto.
Porque se você começar com esse negócio, de vez em quando você vai achar um osso do morto lá, irmão. Aí vira aquela choradeira. Aí a mulher diz assim: esse aqui era o meu osso do meu pai. Pronto, irmão. Aí esquece da geladeira, esquece do fogão, esquece da sandália nova, esquece tudo, porque achou o osso que estava lá e não era para achar o osso era para estar sepultado. Entendeu? O mistério deste verso, e eu fecho a banda tocar, é isso. Quando você começar a reconstruir, comece pela sepultura. Começa por aquilo que já está enterrado. Começa por aquilo que já foi sepultado. Mas o Satanás, o Nabucodonosor, jogou os ossos dentro da cidade. Olha para o seu irmão para mim orar com você. Coloque a mão no ombro dele e diga que se você quer sentir a presença do Espírito de Deus nesta igreja, deixa o passado dentro do passado, sepultado, viu, irmão? Fica olhando aí que tem. Se você não sepultar, de vez em quando você vai encontrar um osso aí no meio, irmão. Aí você vai estar cantando, irmão. Aí está cantando aquela alegria tremenda. Você está sentindo a presença do Espírito de Deus. Daqui um irmão vem aqui para cantar. Você fala assim: esse aí é um osso. Esse camarada aí deu tanto trabalho para mim, irmão. Aí você começa a chorar, mas de tristeza, irmão. Porque você encontrou o osso. E a hora que você vê o osso, você fala: esse camarada parece. Aí você fala: não, sepultei ele, tampei a tampa, selei, coloquei o nome lá na sepultura. Não, eu sou o Joaquim, sabe o Joaquim? Aquele Joaquim que deu um golpe em você lá e pegou o seu dinheiro e não pagou até hoje. Aí você fala assim: Joaquim não, você não é Joaquim não. Joaquim eu sepultei em 1990, eu sepultei ele, selei, escrevi o nome dele, está sepultada aqui o Joaquinha, fulano de tal, está sepultada, não deixei não deixa, diga comigo, não deixe o inimigo abrir a sepultura. Vamos ficar de pé, irmão, para mim orar com você. Esse é um segredo da reconstrução. Reconstruir começa pela sepultura. Segure a mão do seu irmão. Pode ficar sentado, irmão Paulo. Segure, olha para o olho dele e diz assim: eu vou ajudar você a reconstruir, desde que você comece pela sepultura. Glória a Jesus. Nem o microfone está aguentando mais. Começar pela sepultura, tem pouca gente que vai te ajudar, viu, irmão? Porque não é muita gente que gosta de mexer com coisa morta, né, irmão? Olha para o seu irmão de novo para você ajudar ele. Diga para ele: se você me ajudar, você deixa os ossos lá dentro, viu, irmão? Porque você chama uns para ajudar e leva um osso embora, irmão. Vamos orar, levante a mão. Bendito e eterno Deus, em nome de Jesus eu quero pedir a tua bênção, a tua vitória, a tua graça, Senhor, e a tua grande misericórdia. Abençoa, Senhor, a tua igreja esta noite. Nós queremos reconstruir a empresa que faliu, reconstruir a família que dilacerou, reconstruir, Senhor, o estudo que parou, reconstruir os sonhos que se acabou, reconstruir o ministério, Senhor, que desistimos, reconstruir a história da nossa vida que está parada no tempo, reconstruir, Senhor, o que o inimigo roubou, reconstruir aquilo que está derrubado, destruído, sem muro, sem porta. Mas nesta noite nos ensina, ó Espírito de Deus, a começar a reconstruir pelo passado, a começar a sepultar, a começar a colocar no seu devido lugar a sepultura, o morto no lugar do morto, o nome do morto sobre a sepultura, começar a deixar as coisas no seu devido lugar. Ensina a tua igreja esta noite, ensina a minha vida a começar pelo cemitério, a começar a reconstrução por lá, para que depois no futuro, Senhor, nada do passado venha impedir
tira a alegria da nossa alma, a reconstrução não venha correr o risco, e o teu nome venha a ser glorificado. Abençoa esta família, abençoa esta igreja, abençoa este meu irmão. Se ele precisar reconstruir, ele venha contar comigo, ele que eu venha ajudá-lo a reconstruir pelo cemitério, a tampar a sepultura, e depois ele levantar os muros, colocar as portas, edificar o altar e começar o culto de adoração ao nome do Senhor nosso Deus, porque tudo está no seu devido lugar. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Olha para ele, abraça ele e diz: se precisa começar pelo cemitério, começa comigo. Se começar pelo cemitério, irmão Zé, conte comigo.